Boa tarde, galera, tudo bem? Eu aqui de novo, tá? Visualizando meu último vídeo do Mini Bíblio, eu, por conta própria, eu analisei e percebi que ele ficou muito técnico, tá? Como assim técnico? Muito complicado. Tem coisas que eu passei batido e tem coisas que deveriam ser explicadas assim, de uma forma mais correta, certo? Então, eu resolvi fazer mais um vídeo para complementar o outro, tudo bem? Nesse vídeo, o que eu vou abordar? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos usuários, que eu mostrei lá a criação de usuários, e eu vou mostrar uma forma também que não precisa ter isso caso você considere ser um pouco complicado, tá? Nada impede de você utilizar sem criar esse usuário aí, tá? Você pode utilizar ele com um único usuário, beleza, eu ensino a fazer o backup e vai utilizar dessa forma aí. E vou ensinar com mais calma caso você queira estar trabalhando com usuários dessa forma aí. Então, depois também, lógico, eu vou falar um pouquinho sobre o cadastro, sobre o backup, tá? Eu vou trabalhar de uma forma um pouquinho com mais calma e me aprofundar nessa parte aí, tudo bem? Então, vamos lá, daqui a pouquinho a gente já começa a rodar a vinheta aí. Baseado aqui que o Mini já tenha sido instalado, certo? Ele está instalado aqui no meu computador. Eu tenho o ícone dele aqui. E vocês vão estar executando o Mini Então, desde a última aula, eu mantive ele aqui. Então, a gente vai estar vendo que eu ainda tenho os livros cadastrados, eu ainda tenho os usuários aqui, ó, os locatários, que no caso lá era uma escola, suponhamos. Então a gente tinha lá a identificação do usuário, o nome do aluno e a turma que ele se encontra aqui no nosso caso, tá? E notem que é interessante, quando vocês entram nessa tela aqui, ó, uma coisa que é legal irem se acostumando, é que toda vez que eu entrar aqui, ao invés de eu clicar OK, aplicar, cancelar aqui, ó, nesse botão, a gente vem aqui no fechar, porque ele não grava, ele não vai gravar opções aqui, ele não vai gravar campos em branco aqui. Então sempre no botãozinho fechar. Porque se eu der OK aqui, o que vai acontecer? Ó? Eu vou fazer o teste no livro. Tá? Eu vou chegar aqui, ó, sistema, eu vou, ó, editar material, eu vou inserir aqui, ó, por exemplo, um livro. Ele está um espaço em branco. Se eu der OK, ele vai adicionar um aqui vazio. Então sempre vai acontecer isso. Então o ideal é o que, ó, como que eu excluo esse a mais aqui? Eu venho aqui e ponho aqui. Tem certeza que quero excluir? Quero. Tirei. Então quando vocês forem cadastrar, tá, e vou inserir aqui, ó, é só vir no fechar aqui em cima, ele cancela o que vocês estão fazendo. E não corre o risco de ter um campo vazio aqui, tudo bem? E se tiver campo vazio aqui inserido também, de repente vocês chegam no local e já tem livro cadastrado, é simplesmente ir lá e apagar aquele campo que ficou em branco, tudo bem? Agora, da última vez que eu utilizei, o que eu fiz aqui? A questão de usuários. Eu tinha cadastrado dois usuários, o administrador e o outro. Então essa foi uma das partes que eu achei que ficou muito técnico. Então a gente vai fazer com calma aqui. Eu excluí aqueles dois usuários. Por que que eu excluí? Para a gente estar fazendo aqui agora de uma forma mais calma e mais profunda sobre isso. Tudo bem?
Só que antes, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Na parte da informática, a gente vai ouvir falar muito de usuário. Usuário de computador, usuário do sistema, usuário de qualquer outra coisa aí, tá? Então, a gente chama de usuário. Usuário. Ah, vai instalar um sistema no computador, o nome do usuário vai ser user, usuário. Então, a gente usa muito essa palavra usuário, usuário do computador, tá? Então, toda vez que eu falar usuário do computador, é o usuário do computador, usuário do sistema, usuário do que você estiver executando aí. Então, a gente tem dois tipos, tá? A gente tem usuário administrador e a gente tem usuário comum. Qual que é a diferença desses dois? Então, tá aqui, ó. Administra o sistema e tem permissão para fazer qualquer alteração. Tá? Isso é o administrador. O administrador vai instalar programas, ele vai desinstalar os programas, ele vai fazer alteração, no nosso caso do MiniBíblia, ele vai fazer alteração de usuários, vai fazer alteração no cadastro. Então, ele tem liberdade para fazer tudo. Por quê? Porque ele é o administrador. Já o usuário comum é o quê? Ele é subordinado ao administrador. Quem vai dar as atribuições, quem vai permitir que ele faça ou não alguma coisa vai ser o administrador. Então ele só consegue completar alguma coisa com a permissão de um administrador. Ou de repente não precisa nem de permissão, ele simplesmente ele não vai conseguir fazer, tá? Quem vai ter que fazer? Vai ter que ser o usuário administrador. Por que isso, pessoal? Por causa de segurança. A gente faz isso em computadores. Então a gente cria um usuário administrador com senha e um usuário comum fica livre para a pessoa utilizar. Só que a hora que essa pessoa vai utilizar o computador, por segurança, ela não pode instalar, não pode remover, tá? Não pode fazer alterações no sistema, dependendo das alterações aí. Então isso é uma forma de manter o sistema seguro. Onde se aplica no mini-bíblio? Suponhamos que você tenha cadastrado 30 livros lá, com o usuário sem senha, e uma pessoa entra na sua sala, abre o programa e faz o quê? Exclui o banco de dados. O que vai acontecer? Você perdeu tudo. Então, por isso que eu sugeri no último vídeo criar um usuário administrador e um usuário comum. Por causa disso. Então, você que administra o computador, que administra o seu local de trabalho ou que administra suas coisas na sua casa, onde for que você utiliza, você tem os privilégios de fazer qualquer alteração. Se a pessoa não tiver a sua senha, ela não vai conseguir fazer. Então você vai criar um usuário comum. No caso, no primeiro vídeo lá, eu mostrei que eu tirei permissões dele para excluir, por exemplo, o banco de dados. Você não corre o risco, só vai se for com a sua conta. Se outro usuário comum entrar na conta, ele consegue cadastrar, ele consegue fazer um empréstimo, ele consegue visualizar tudo, mas ele não consegue apagar. Por quê? Porque é um usuário comum. Tudo bem? Como que faz? Lá no vídeo do mini Bíblio, olha que interessante que aconteceu aqui. Foi legal ter acontecido. Quando eu clico nele, ó, ele fica minimizado aqui, ó. É só vir aqui, ó, e aumentar. Tudo bem? Então, ó, a gente tem aqui, ó, cadastro de usuários ou vem no editar usuários. Vai abrir a mesma tela. Aí eu fecho aqui, ó, tá vendo? Cadastro de usuários. Beleza. Não tem nenhum usuário cadastrado ainda. Então, suponhamos que você queira fazer apenas com um usuário e você quer colocar senha nele. É só você vir até aqui e cadastrar. Então, por exemplo, essa user ID vai ser o nome que ele vai usar para estar acessando o sistema. Então, eu vou criar agora aqui um nome diferente. Eu vou colocar o meu nome aqui, ó. Vou colocar aqui Emerson. O nome do usuário. Emerson. Beleza. Eu vou pôr meu sobrenome aqui. Qual que é a senha? Eu posso colocar a senha que eu quiser. Só que vale lembrar o seguinte: quando você coloca senha num determinado sistema, num computador, qualquer lugar que seja, você precisa saber que não tem como esquecer essa senha. Você
não pode esquecer. Ainda, em alguns lugares, tem a opção de esquecer a senha, ele vai mandar. No caso do mini bíblio, não tem como recuperar. Então, se você perder a sua senha, sinto muito dizer, mas você vai perder o seu banco de dados aí. O que eu recomendo que vocês façam? Lembra que eu falei? Deixa eu terminar de cadastrar aqui ao invés de fechar, tá? Então eu vou colocar uma senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É fictício aqui. Fictício não, é só para exemplo. Aí eu venho aqui, ó, aplicar. Eu tenho meu usuário criado. Tudo bem? Ó, vou dar um OK. Então ele está com senha. Então se eu vier aqui, ó, sistema, fechar, a hora que eu entrar nele, ele vai pedir. Ah, ele não abriu, faltou uma coisa. Olha que interessante. Faltou uma coisinha aqui, ó. Você tem que vir aqui a visualizar, configurações gerais e vai ter que ativar o controle de acesso, tá? Desculpa, eu esqueci. Ó, controle de acesso. Então, volta a fita aí. Tinha uma professora minha que falava volta a fita na aula. Acho que alguém de vocês deve saber quem que é. Visualizar. Configurações gerais. Então, depois que eu cadastrei o usuário, meu usuário está aqui, Emerson, eu coloquei uma senha. Então, eu venho aqui, ó, visualizar, configurações gerais, e eu venho no controle de acesso. O controle de acesso, eu vou estar habilitando o controle de acesso, no caso, login. O que é o login? Daí eu venho aqui, ó, ativei o login, não vou mexer em nada por enquanto, aplicar, ok. A hora que eu sair do sistema, agora sim. Agora eu vou sair dele, a hora que eu abrir o sistema, ele vai carregar e ele vai pedir a senha, tá? Qual que é a senha que eu pedi? Emerson 1, 2, 3, 4. E aí ele vai permitir que eu entre. Só isso já basta. Por quê? Porque se alguém entrar na sua sala, ele não vai conseguir ter acesso se ele não tiver sua senha. Certo? Só que, falando mais uma vez, esqueceu a senha, não vai dar trabalho para o pessoal de TI. Por quê? Porque você vai esquentar a cabeça deles com uma coisa particular que você deveria ter anotado. Pega um caderninho, usa um caderninho, anota a senha. Outra coisa, ó, você pode, no próprio computador, você vai lá, ó, na sua área de trabalho, depois você salva ele em qualquer outro lugar. Você vem aqui, ó, botão direito, novo, documento de texto. Documento de texto e coloca assim, ó, info, tá? Ou informação, tá? Ou de repente, o nome que você quiser, senhas. Para não ficar tão complicado, a pessoa vai achar simples, né? Então coloca assim, ó, anotações. Não pus acento em nada porque geralmente é uma coisa que a gente acostuma quando é técnico informático. Quando a gente lida com a área de informática, a gente aprende que acento em nomes e arquivos não fica muito legal, não. Então eu aconselho você a pôr assim, tá? Uma coisa de técnico aí. Então daí você vai abrir essas anotações aqui e vai criar aqui, ó, senha do mini bíblio. Aí eu coloco aqui, ó. Coloco assim, ó. Eu coloco aqui o usuário. Deixo aqui, ó, a senha. 1, 2, 3, 4. Arquivo, salvar. Então você vai deixar esse arquivo para anotação. Ah, Emerson, mas aí ficou fácil, vai largar na área de trabalho? Não, você pode pegar aqui depois, ó, pegar esse arquivo aqui, ó, copiar, vai lá e coloca em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar você consegue, ó. Copiei, colei, coloquei um sim aqui, tá na unidade C aqui. Qualquer lugar, salva na nuvem, qualquer outro lugar que você queira deixar esse arquivo, vale. Por quê? Porque você não pode esquecer. Outra coisa, você pode anotar no seu caderninho. Vai lá no seu caderninho e que você tem lá, que você deixa escondidinho na sua gaveta lá, ou que você leva junto com você, ou de repente você tem seu celular. Existem vários softwares aí com anotações. Você vai lá e anota. Mas não esqueça senha
de sistema, tá? Isso é muito importante. Tudo bem? Então vamos para mais uma coisinha aqui. Então, Emerson, então eu quero o meu usuário como administrador e eu quero criar um outro usuário do jeito que você fez no vídeo lá. Legal. Vim aqui, ó, cadastro de usuários. Aí eu vou colocar assim, ó, user ID. Então eu vou colocar assim para ele, ó. O João. O João. Então o João é uma outra pessoa que trabalha comigo. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4. E suponhamos que o João era um ajudante. É um ajudante, um estagiário, quem que seja. Ele auxilia você. E o que que você vai fazer aqui, ó? User ID, beleza, que é a ID que você vai usar para acessar, o nome dele e a senha. Coloquei 1, 2, 3, 4, aplicar. Beleza, a partir desse momento você criou uma senha para o João, correto? Então eu tenho o Emerson, que é o administrador, e o João, que também é administrador por enquanto. Porque agora o que que a gente vai fazer? Vou dar um OK aqui. Eu vou lá de novo, visualizar, configurações gerais. Aqui no controle de acesso, eu vou fazer dessa forma. Ó. A gente já tinha habilitado o login. Legal. O João consegue entrar também? Consegue. E o que que ele consegue fazer? Por enquanto, tudo. Então, ele ainda é administrador. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui na seleção, ele vai mostrar os usuários que eu tenho cadastrado. Então, eu vou pegar o João. Tá vendo? Ó? Ele pode fazer qualquer alteração. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Ó? O que que ele... A questão de banco de dados. Ele não pode criar um novo. Ele pode fazer o backup, tranquilo. E ele não pode restaurar o backup. Com isso, ele não vai conseguir subscrever algum dado seu. Então, por exemplo, se o administrador fez uma alteração aqui, cadastrou 500 livros, aí chega o João lá e vai criar um novo banco de dados, o que que vai acontecer? Ele vai excluir o que já está. Então, você vai perder todos os seus cadastros aí que você já tinha. Tá? E a questão de usuários, ele pode inserir os usuários? Não. Ele pode alterar o usuário? Também não. E nem remover. Então você tirou os privilégios dele. Tá? Quais materiais ele pode mexer? Aqui você pode deixar, de repente, ó, eu vou remover todos os que ele não tem. Tá? Então música a gente não tem, suponhamos que a gente trabalhe só com livro. Então eu vou remover tudo isso aqui. Ó. Tá? Eu só vou deixar o que tem no nosso caso, livros e revistas. Suponhamos que tem revista também, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu, eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar ele não alterar. Ele só pode inserir. Ou de repente, não, posso colocar inserir e alterar, só que ele não pode remover. E nem as revistas. Então ele pode retirar e devolver, beleza, a revista, retirar e devolver o livro. Ele pode inserir um livro novo, suponhamos que você passa lá para ele, ele vai inserir um livro. Ele pode alterar os que já tem e só isso. Remover ele não pode, porque senão ele vai excluir todos os livros seus. Pode acontecer um acidente aí. Então eu dei essas permissões para ele. Então o João é um usuário comum. Tá? Revisando aqui, ó, ele não pode criar banco de dados, ele não pode restaurar backup, ele não pode inserir, alterar ou remover usuário, e ele não pode, no nosso caso aqui, remover os livros e revista. Eu vou aplicar e vou dar um OK. Vamos testar? Ó, eu vou sair aqui, ó, sistema, fechar. Agora eu vou abrir o mini bíblio. E eu vou entrar com a senha do João que eu acabei de criar. Então eu vou lá, ó, João, a senha do João. Ok. Tá vendo? Ó, aqui, ó, novo banco de dados está desabilitado. Restaurar backup está desabilitado. Cadastro de usuários. Deixa eu ver se ele deixa. Deixa eu ver se ele deixa alterar. O usuário não tem direito para alterar outro usuário, entendeu? Por quê? Porque eu falei que o João não pode alterar o usuário.
E eu não dei permissão para ele, então ele não pode. Então, é por isso que isso é uma segurança. Então, por exemplo, eu quero criar um outro usuário. Vamos fazer o teste? Eu vou criar com o mesmo nome. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer no que eu aplicar? O usuário não tem direito para alterar outro usuário. Ele não pode criar. Por quê? Porque eu não dei permissão para ele. Olha que interessante isso. Outra coisa, o que eu desabilitei lá também? O que eu desabilitei? O cadastro de, vamos colocar, livros. Eu posso chegar aqui nesse último aqui, ó, botão direito, eu quero remover, só que eu não posso remover. Ó. Por quê? Ele não tem permissão de remover o vídeo, porque eu não dei permissão para ele. Entenderam por que, que a gente cria usuários diferentes aí para estar trabalhando? Por causa disso. Então a gente tem usuário administrador e usuário comum. Tá? Eu não consigo fazer alteração. De repente, tá vendo aqui, ó, aqui era o remover, não tem, ele está desabilitado. Eu posso só adicionar mais, tá? E as outras funções. Tudo bem? Eu acho que ficou bem claro agora, tá? Ah, Emerson, mas eu quero tirar a senha do João. Beleza, o que você vai fazer? Você vai, sistema no banco de dados também está, restaurar backup também está desabilitado. Então são as permissões. Então a gente vai, sistema, fechar, eu vou sair do sistema, vou entrar de novo. Por que eu vou entrar de novo? Porque eu vou entrar com o meu usuário, de administrador. Vou dar um OK aqui, acessei. Aí eu venho aqui, ó, cadastro de usuários. Eu, eu comentei de retirar a senha do outro usuário, mas o ideal é não pôr. Você pode deixar uma senha comum, porque ele vai pedir login. E ele vai pedir login, então você vai ter que digitar uma senha. Então é melhor deixar com uma senha comum mesmo e tranquilo. Então eu posso excluir o João aqui, ó. Remover elemento. Tem certeza? Sim. Então eu posso deixar só com o meu usuário. Ah, Emerson, mas assim, eu posso remover a senha do meu usuário? Pode, tranquilo. Você vai chegar aqui, ó, alterar elemento. Eu posso deixar sem senha. Deixa eu ver se ele aceita aqui, ó. Aplicar. Identificador já cadastrado. Deseja alterar os dados? Sim. A sua senha. Ah, não, ele tem que ter senha, tá? Então não vai. Eu não tinha testado isso ainda, então o usuário obrigatoriamente, quando você cria usuários, ele precisa ter senha, certo? Tem que ter senha, senão não vai dar certo aí. Tudo bem? Então, eu acho que eu fui, fui assim, um pouquinho mais claro com as alterações aí. Ele mostra aqui na barra, você viu que ele mostra o meu nome aqui, ó. Então, o nome do usuário que tiver logado, ele vai mostrar. Tudo bem? Beleza. Então, revisando aqui, ó, não esquecer a senha, arquivinho de texto com anotações, tá? É uma mania legal de vocês. Vocês vão lá, criam um arquivinho de texto. O arquivinho de texto não ocupa espaço nenhum. Você cria em qualquer lugar. Você tem uma pasta lá e você quer guardar informação dentro dessa pasta, você vai lá, cria um arquivinho e já era, tá? Instrução para alguma coisa. Então, é uma coisa legal de estar utilizando aí. Então agora a gente vai para uma próxima parte. Como eu tinha passado para vocês a questão dos usuários, a gente tem agora a parte do cadastro, tá? Eu acho que ficou bem claro no outro, não preciso frisar tanto assim nessa parte aí. Então tem o cadastro de livros, como que eu cadastro o livro? Tá? Eu clico aqui, tenho livro, tenho revista, tá? E eu tenho a parte de edição aqui, ó, editar, tá? O material, ou simplesmente eu venho aqui, conforme eu tinha mostrado no outro lá, né, eu clico em livros aqui e aqui eu tenho, ó, eu tenho inserir, eu tenho alterar, eu tenho remover. Depois eu tenho aqui, ó, para fazer consulta, eu já tinha explicado nos outros lá.
Então não tem muito assim, eu vou adicionar um livro, ele vai abrir essa tela aqui. O código gera automático, o título, e no outro vídeo eu tinha falado bastante sobre é, o cadastro, mas a gente deixou vários campos aqui vazios. Então, se você tem essas informações aqui, é interessante ir fazendo. Pega o livro, vai lá, a edição, o ano, a aquisição, que é importante para você saber há quanto tempo você tem o livro, há quanto tempo ele está sendo usado, toda essa parte aqui, uma resenha, tá? Tudo que você possa estar acrescentando aqui é útil, tudo bem? Então não tem assim tanto, sempre fecha por aqui pelo xizinho em vez de dar OK, lembra? Porque se eu der um OK aqui, ele vai criar um espaço em branco aqui, um campo em branco. Então eu vou apagar, conforme eu fiz com ainda nesse mesmo vídeo aqui. Então eu venho aqui remover, pergunto se eu quero excluir, beleza. Outra coisa, a parte de empréstimo. Tá vendo que tem uma bolinha azul aqui? Essas bolinhas, elas demonstram os livros que estão emprestados, certo? Então, no outro vídeo, eu tinha dito que você precisa ter o código do livro, tá? Vocês têm o código do livro aqui, e a pessoa, o locatário, no nosso caso aí, a pessoa que está emprestando o livro, ela também tem, certo? Por quê? Porque ele não tem o recurso de você pesquisar na hora aqui. Então, vou demonstrar para vocês aqui. Ó. Então, eu vou no devolver. Onde eu cliquei? Aqui, ó, devolver. Devolver. E o aluno, ele vai ter que chegar com o livro. Qual é o aluno que está com o livro? No caso, eu tenho que saber. Eu sei que é a Maria. A Maria, ela não sabe o número dela, suponhamos, mas ela tem um número de identificação. Então você poderia ter digitando o número da Maria aqui, ó. De repente, ó, eu não sei quem que é o 10. Ó, 001, o José. 02, é a Aline. Então, se ela souber a identificação dela, ótimo. Você digita aqui, ele vai sair aqui. Ou se você não souber, vai vir aqui desse lado. Então, por que que ela tem que saber? Porque você, imagina se tivesse 1000 alunos aqui, mil pessoas cadastradas aqui, ia ficar mais difícil de você encontrar. Então, aqui no caso, ó, eu sei que está com a Maria. Então, eu clico aqui na Maria e ele vai exibir os dois livros. Notem que ficou verdinho aqui, ó. Verdinho aqui embaixo na legenda, ele está falando que sinaliza que o item foi selecionado, que é para retirada ou devolução. Então, voltando aqui, ele tem os dois livros que a Maria emprestou. E como que eu faço isso? Ela está com os dois livros emprestados, certo? Eu venho aqui, ó, eu clico com o botão direito em cima do livro, do mouse, ó, venho com o botão com a seta do mouse, clico com o botão direito e eu tenho aqui, ó, efetuar a devolução. Operação de devolução efetuada. Eu dou um OK, ela devolveu os dois livros que eu tinha selecionado. Tá? Vamos fazer de novo? Então eu vou aqui, ó, retirar. Então o aluno chegou, ele veio para retirar o livro. Quem que é o aluno? Ele sabe o número dele? Se sabe, você digita aqui. É o aluno 007, Aparecida, tá? Então ela sabe. Se você não sabe o código, você procura na lista. Mas é aquilo que eu falei, se tiver muito aqui, você vai ficar perdido aqui. Tá? Então, a Aparecida vai pegar um livro. Qual livro ela vai levar? Ela vai levar o Coelhinho Lino. O Coelhinho Lino está cadastrado com o número 00005. Aí eu venho aqui, ó, inserir. Ela pegou o Coelhinho Lino. Vai pegar mais um? Não, só esse. Beleza, fez? Vem aqui e fecha. Não, não é fecha não. Ele já, na realidade, ele já
você vai ter que vir com o botão direito aqui também, tá? Vamos fixar isso aí. Você vai usar o botão direito, tá? Não vai fechar aqui não, porque se eu mandar fechar, ó, ele fala que é retirado. Então a gente vai cancelar isso aqui. Eu digitei o código do livro, ele listou o livro aqui e eu vou fazer o quê? Botão direito em cima, efetuar retirada. Operação de retirada efetuada. Ele já está aqui, ó. Tá? Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Ó, deixa eu vir na lista de devolução aqui. Eu vou voltar lá no cadastro da Aparecida, vou explicar aqui. Ó. Quando você vem aqui... Não, deixa eu cancelar. Cliquei errado. Retirada. Ó, vou retirar, vou voltar aqui no Aparecida, tá? Isso aqui é como se fosse uma cesta de itens. Então, por exemplo, eu vou colocar os itens aqui primeiro. Eu vou colocar o livro aqui primeiro. Então, por exemplo, vou pegar o Dálmata agora. Então, vou digitar aqui 002. Emerson, como que eu vou saber? De novo, o livro tem que ter o número lá. Então, quando você cadastra o livro aqui, você tem que ter o número numa etiquetinha nele, ou do lado de dentro da capa, onde for no livro o lugar que você escolher para identificar. Então, eu vou clicar no adicionar. Ele colocou na cesta, tá? Ele está só na cesta, ele não está alocado ainda. Você vai alocar só a hora que você fizer isso aqui, ó. Botão direito aqui, efetuar retirada. Operação de retirada efetuada. Automaticamente, aqui ele vai fechar a janela e vai ficar o Dálmata aqui e o Coelhinho Lindo, que são os livros que a Aparecida pegou agora. Tá? Então, bem simples assim, botão direito, retirada, ou botão direito para devolver. Vamos devolver? Vamos devolver. A Aparecida chegou aqui, ela está com os 2 livros. Por exemplo, suponhamos que ela quer devolver só o Coelhinho Lino. Eu clico só o Coelhinho Lino, botão direito, efetuar devolução. Operação de devolução efetuada. Ela devolveu só o Coelhinho Lino e fechou. O Dálmata continua lá, certo? Então, obrigatoriamente você precisa ticar no livro aqui que você quer devolver para depois efetuar a devolução. Botão direito, efetuar devolução. Devolução efetuada, ok. Certo? Então, creio eu que não tenha dúvidas aí. É só voltar o vídeo, ver certinho as explicações aí que fica tranquilo. Para editar, eu quero editar um livro. Simples, botão direito, alterar. Eu consigo fazer qualquer alteração aqui. Fez alteração? Aplicar. Eu tenho a barra de navegação anterior e próxima. Ele vai navegando nos livros que eu tenho. Ó. Então, a hora que você estiver tranquilo, com tempo, você pode ir lá e vai complementando as informações aqui dos livros que você tem cadastrado. Tá ok? Vou fechar aqui para não mexer em nada, tudo bem? Agora, por último, a parte de backup. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó. Suponhamos que vocês tenham todo o processo e todo final de dia você queira fazer o backup. Vamos lá ver fazer o backup de novo? Da outra vez eu passei, então caso tenha ficado dúvida, a gente vai tirar agora. Eu quero fazer o backup de tudo que eu tenho, de locação, no meu caso não tem ninguém fez retirada. Mas se tivesse, o que eu tenho que fazer? Ó, sistema, eu vou efetuar um backup. Desculpa, cliquei no lugar errado de novo. Ó, sistema, efetuar backup, ou Ctrl B no teclado. Segura o Ctrl, tecla B, ele vai fazer efetuar o backup. Ele está falando, digite o nome para o backup. Você coloca assim, ó. Ele já sugere aqui, ó, a data, 26/7/2023, e 16h23:32. Então ele pega a hora e a data do sistema. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um backup, com a letra A aqui, para eu definir. Dou um OK. Ele vai fazer o backup. Suponhamos que você é melhor, tá? Foi bom ter entrado nessa parte aqui.
O ideal é que você faça backup em outro lugar, em outro computador. Pode ser num pendrive, em qualquer lugar que você queira estar fazendo aí. Como que eu faço? O backup é um arquivo. Eu acabei de fazer o backup. Onde que ele fica? Vamos lá ver onde ele fica? Você vem aqui no Windows Explorer, no explorador de arquivos. Ele vai estar com essa pastinha amarela. E você vem aqui, ó, este computador. Você vai na unidade C, diz colocar o C, que é onde a gente instalou o minibiblio. Ó, minibiblio. Eu vou acessar. Lembra que eu coloquei a letra A? Olha aqui. Backup, 26/7/2023, às 16h23. E a letra A que eu pus. O que, que você vai fazer? Eu quero fazer o backup disso em outro lugar, numa HD externa, num pendrive. Onde a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, botão direito, eu vou copiar, copiar. Copiei ele aqui, vou fechar, vou colocar aqui na minha área de trabalho. Ó. Vocês vão ver que eu posso manipular essa pastinha. Essa pastinha aqui é de backup. Por quê? Eu tenho backup aqui agora. Tá? Então eu vou mostrar o que, que acontece se eu excluir esses backups aqui. Ó. Vou voltar lá na pastinha do minibiblio. Voltei na pastinha do minibiblio. Se alguém entrar aqui, minibiblio, pegar todos esses arquivos aqui que eu sei que é de backup e fizer isso, ó, dar um delete, o que, que aconteceu aqui? Eu excluí todos os meus backups. Eu não tenho mais backup. E se eu não tivesse feito esse backup aqui? Eu ia perder. Eu não tenho backup mais. Aí, se não bastasse ele ter apagado os backups, a pessoa vem aqui e faz assim, ó, sistema, novo banco de dados. É uma coisa que eu quero falar de novo. Nunca faça isso, tá? Porque se você fizer isso em um computador com 5.000 livros, já era, você vai perder. Você perdeu esse livro aí. Então, por isso que eu falo, mantenha sempre um backup. Faça o backup quando, Emerson? Olha, tudo que você fizer, termina, ela faz o backup. Faz o backup no fim do dia, não tem problema. Você vai fazendo um e apagando o restante. Então, toda alteração que você faz, faz backup. Nunca é demais. Só que daí você vai limpando o backup. Por quê? Vou fazer de novo aqui para você ver. Sistema, efetuar backup. Eu vou colocar letra para você entender. Eu vou colocar a letra A aqui, backup A. Ele vai fazer. Eu venho aqui dali meia hora. Efetuar backup. Agora eu vou colocar a letra B. Aí eu vou fazer mais um. Daqui 2 horas. Letra C. Ok. Mais um backup. O que, que acontece lá na pasta do minibiblio? Olha aqui. A, B e C. Eu tenho 3 arquivos de backup. Então o que, que eu faço? Automaticamente eu vou apagar os outros 2. Se eu tiver certeza. Eu sei que eu tenho backup na letra C. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir nesses 2 aqui. E vou dar um delete. Eu apaguei. E deixei só o último. Tá? Então não tem problema fazer várias vezes. O problema é você deixar isso aqui, senão vai acumular tudo nessa pasta aqui, ela vai encher de, de arquivo de backup. Então eu vou pegar esse backup aqui, copiar. Ele é igual aquele backup que está aqui, ó. Eu vou colar aqui e vou apagar esse aqui, ó. Então eu tenho um backup aqui. Por quê? Suponhamos que venha alguém aqui e faça assim, ó, sistema, novo banco de dados. Eliminar todos os registros do banco de dados atual? Sim. Nunca faça isso. Por quê? Porque você perdeu tudo, ó. Perdi tudo que eu tinha. Então, é esse o motivo que eu expliquei lá para você criar senha no usuário. Tá? Para criar senha e colocar login. Por quê? Porque qualquer pessoa pode chegar e fazer essa alteração aí. Então você corre o risco de perder todas as suas informações. Ah, mas legal, a pessoa fez isso, mas eu tenho um backup. Vou apagar ele aqui, ó. Eu vou apagar para mostrar para vocês. Eu tenho um backup. Ah, eu tenho backup no meu pendrive. Então fui lá, coloquei o pendrive no computador,
e eu tinha salvo lá dentro, tá aqui a minha pastinha, suponhamos que ela esteja no backup. Como que eu faço? Tá aqui, eu estou vendo ele no meu pendrive, eu estou vendo na minha área de trabalho aqui no exemplo. Eu simplesmente venho aqui, ó, eu copio, venho o botão direito em cima dele e venho aqui no copiar, Ctrl C, ó, copiar. Aí eu vou lá na pasta do minibiblio, eu vou abrir o Windows Explorer, vou aqui em meu computador, unidade C, minibiblio, lá dentro da pasta, botão direito aqui, ó, eu vou colar. O backup já está lá dentro. Aí eu vou lá no minibiblio que não tem mais nada aberto, ó. Ele não está mais aqui. Eu excluí o backup. Tá vendo? Não tem livro, não tem mais usuário nenhum. Então eu tinha o backup. E eu venho aqui, ó, sistema. Eu venho no sistema, restaurar backup. Tá vendo? Eu joguei o backup lá na pastinha dele, então ele vai aparecer aqui para mim. Então eu clico nele aqui, restaurar. Confirma a restauração dos arquivos a partir do backup selecionado? Sim, ele vai restaurar. Então eu restaurei todos os meus registros. Ah, ele só não foi o usuário, ó. Tá? O usuário ele não foi. Ele não faz o do usuário. Então o usuário, aí no caso, você vai ter que criar de novo. Deixa eu ver se ele tem aqui os. Tem. Então ele faz backup apenas dos livros cadastrados, dos itens aqui cadastrados e dos usuários. Dos usuários, assim, dos locatários, né? Dos alunos, no caso, se você estiver utilizando numa biblioteca de escola. Aí a gente vai ter que criar de novo o usuário. Mas é simples, eu venho aqui, ó, cadastro de usuário, vou cadastrar meu usuário de novo, ó. O Emerson aqui de novo, o usuário seu aí. Vou criar a senha de novo. 1, 2, 3, 4. Aplicar. Criei. Ok. Aí eu venho aqui, ó, visualizar, configurações gerais, controle de acesso, habilitei. Já está aqui, aplicar. Ok. Beleza. Está funcional. Se eu sair aqui, ó, ele vai voltar aqui, ó, minibiblio. Abrir. Pediu minha senha, normalmente. A senha para acessar. Ok. E eu tenho tudo cadastrado aqui. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado. Então, a gente fez a nossa revisão aqui. Ficou extenso o conteúdo, mas não tem como, tá? Então, espero que tenha suprido algumas dúvidas que tinha ficado do outro. Tudo bem? E volto a falar para vocês. Dúvidas? Vem aqui debaixo, ó, deixa no comentário, tá? Deixa no comentário, vem aqui e comenta, adicione um comentário. Comenta, olha, mas você tem dúvida nisso, tem dúvida naquilo. A gente pode ajudar vocês, tá? Se tiver dúvida no conteúdo, deixa lá que ou eu vou lá, crio outro vídeo tirando as dúvidas de vocês, ou a gente responde no próprio comentário. Tudo bem? De novo, tá? Eu vou pedir, se possível, para você se inscrever no canal para receber atualização aí. Deixar um like no vídeo aí, porque eu queria chegar a 1000 inscritos aí para monetizar o canal. Tá? Brincaram comigo hoje, falou assim, mas ele pediu inscritos. Então, é legal porque a partir de 1000 inscritos eu começo a ter propagandas nos meus vídeos e eu ganho com isso, tá? Então, é interessante aí, né? Então, fico por aqui com o mini bíblio. Vou fechar o sistema aqui e até a próxima. Valeu, até mais.